Quem foi esse servo? Se você digitar o nome Luigi Franciscon no site da Congregação Cristã no Brasil, não vai encontrar nada. Nenhuma biografia, nenhuma foto, nenhuma página dedicada a ele. Para a opinião pública, para a imprensa, para qualquer pessoa que pesquise online, o nome simplesmente não existe. E isso, a princípio, parece descuido ou intencional. Os críticos mais severos da CCB, e não são poucos, usam exatamente isso como ponto de partida. Dizem que a CCB atual não tem mais nada a ver com a revelação que Franciscon trouxe, que o que ele ensinou ficou pelo caminho. E por causa disso surgiram dezenas, talvez centenas, de dissidências que dizem estar resgatando o que a CCB original tinha e perdeu. Ou ainda pior, que deliberadamente os anciães foram retirando com o passar do tempo. E neste momento, nós nem vamos confirmar e nem desmentir tão séria acusação. A história da CCB está espalhada em cartas, jornais, registros civis, testemunhos, documentos e memórias. Nosso trabalho nessa série é reunir essas peças e tentar compreender esse quadro de forma mais honesta possível, porque uma fé que tem medo da tua própria história é uma fé muito frágil. E a verdade nunca precisa ter medo da investigação. Vamos conhecer o homem, vamos conhecer o que ele ensinou, vamos conhecer as pessoas que caminharam ao seu lado desde o início, as que chegaram, as que permaneceram e as que, por diferentes razões, seguiram outros caminhos. Vamos entender o que aconteceu ao longo dessa trajetória e como a CCB de hoje se relaciona com este legado. E então, diante dos fatos, dos documentos, dos testemunhos e dessa riqueza de informações, você terá condições muito melhores de formar sua própria opinião em vez de repetir narrativas prontas, sejam elas de defesa ou de ataque. O objetivo desta série não é dizer o que você deve pensar, é fornecer elementos para que você possa pensar por si mesmo. Luigi Franciscon nasceu em 29 de março de 1866 em Cavasso Novo, uma aldeia de Friuli, região do nordeste da Itália. A época do seu nascimento pertencia à província de Udine. Hoje pertence à província de Pordenone, criado apenas na década de 1960. Uma aldeia pequena, agrícola, de gente que trabalhava com as mãos e que, além de trabalhar, ainda tinha que pagar tributo ao senhor local. Mas havia algo maior pesando sobre aquela região. 1866, o ano em que Franciscon nasceu, é o exato ano em que o Friuli foi anexado ao Reino da Itália, depois de séculos sob o domínio do Império Austro-Húngaro. A Itália estava sendo unificada e a unificação tinha um preço altíssimo, impostos absurdos para pagar as dívidas de guerra do novo reino, miséria, abandono, uma região que trocou um império por outro fardo. Franciscon cresceu nesse contexto e decidiu, ainda jovem, que não ficaria. Estudou até o 6º ano, não era letrado no sentido acadêmico, mas aperfeiçoou um ofício com precisão e paciência, o de mosaicista, uma habilidade antiga do Friuli. Este trabalho consistia em compor imagens inteiras a partir de pequenos fragmentos de pedra e vidro. No coração das grandes bibliotecas americanas, o chão que pisamos conta histórias ancestrais. Cada mosaico é um nur-testemunho da era mosaicista. Tudo indica que Franciscon cresceu num ambiente profundamente católico,
como praticamente todas as crianças daquela região naquele século. A documentação sobre seus primeiros anos de vida é escassa, mas é difícil imaginar que tenha passado pela infância sem contato intenso com a religiosidade católica local, batismo, educação religiosa básica, vida paroquial. Tudo isso era simplesmente a estrutura do mundo. Era o que organizava o nascimento, o casamento, a morte. Isso importa e muito neste momento. Não porque Franciscon fosse particularmente devoto ou particularmente rebelde, mas porque essa formação não desaparece. Ela fica, ela molda a maneira como uma pessoa lê o mundo, faz perguntas, busca respostas. Eu mesmo fui batizado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão e fui crismado, fui coroinha, e isso impacta a minha religiosidade até hoje, mesmo depois de tudo que estudei, de tudo que mudou. Essa base não some, ela se transforma. Com Franciscon, por tudo que ainda vamos ver, não foi diferente. O plano para sair de Cavasso Novo foi metódico. Trabalhou como mosaicista, acumulou dinheiro, cumpriu o serviço militar obrigatório e então, com os recursos que havia juntado, tomou a decisão que milhões de italianos tomaram nas últimas décadas do século XIX: emigrar. O homem que fundaria uma das maiores denominações cristãs do mundo chega em 3 de março de 1890. Ele mesmo registrou essa data, naquele mesmo março em que faria 24 anos de idade. Falava italiano e dialeto friulano, não falava inglês, não conhecia ninguém. Chicago, em 1890, era uma das cidades que mais crescia no mundo. Uma máquina industrial, violenta e vibrante, às margens do Lago Michigan. E no meio desse caos havia uma comunidade italiana densa, onde imigrantes do mesmo país, da mesma região, às vezes da mesma aldeia, tentavam reconstruir algo parecido com uma vida. Foi nesse ambiente que Franciscon chegou. A Chicago de 1890 precisava de braços. Ruas, pontes, esgotos, arranha-céus, tudo sendo erguido ao mesmo tempo, numa velocidade que o mundo nunca tinha visto. Em algumas frentes de obras públicas, os italianos chegavam a representar a esmagadora maioria da mão de obra. Eles construíam a cidade, e a cidade não os queria. O principal jornal de Chicago tratava os italianos como problema, como ameaça. Numa época em que o racismo era considerado ciência, os imigrantes do sul da Europa eram vistos como inferiores, perigosos, sujos, incivilizados. Não eram brancos o suficiente para os americanos. Não eram americanos o suficiente para ninguém. Então, eles se fecharam entre si. A Little Italy, no New West Side, era um mundo dentro do mundo. Pessoas da mesma região, às vezes da mesma aldeia, morando no mesmo quarteirão, falando o mesmo dialeto, cozinhando a mesma comida. Uma tentativa desesperada de reconstruir algo familiar num lugar hostil. Foi nesse ambiente que Franciscon chegou, com o ofício de mosaicista nas mãos e a influência de uma Itália profundamente católica gravada em sua maneira de enxergar o mundo. Muitos conhecem a obra, poucos conhecem o deserto que veio antes desta obra. Entre a chegada e a obra havia deserto, havia discriminação, havia um homem que não falava a língua do país onde vivia, que trabalhava com as mãos em obras que outros planejavam, que era invisível para a cidade que ele ajudava a construir. E é importante dizer,
Franciscon não saltou do provável catolicismo que ele praticava para o pentecostalismo. Entre uma coisa e outra havia uma etapa que muitas vezes é ignorada e que vamos examinar com cuidado nos próximos episódios. É nesse solo árido, nesse deserto, que Deus vai plantar uma semente. Jesus disse: eis que saiu o semeador a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas ao nascer, o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra e deu fruto. Nos próximos episódios, vamos ver que tipo de terra era aquela Chicago de 1890. Vamos entender o momento exato em que esse mosaicista italiano se deparou com a semente da promessa e tomou uma decisão que ecoa até hoje em milhares de casas de oração espalhadas por dezenas de denominações no Brasil e no mundo, sobretudo na congregação cristã. Hoje, a CCB ainda continua vivendo sob pressão. Os membros da congregação que estão assistindo a esse episódio precisam perceber que nunca foi maná caindo do céu. Sempre foi deserto, de Abraão passando por Jesus, chegando até os nossos dias. Não é incomum ouvir que o crente da CCB vive em provas, que sofre tamanha perseguição. Não estou dizendo que o crente da CCB vive constantemente sobre provas. O que não posso afirmar é se isso realmente é uma verdade absoluta ou se todo crente passa por provas, ou se provas fazem parte da vida de todo mundo. Eu apenas estou afirmando que sempre foi assim. E esta série tenta, tímida e humildemente, ajudar a esclarecer o que são esses desertos, a história da CCB, de onde a CCB vem, no que ela foi moldada. Este é o espírito que vai sustentar essa série, e estamos apenas finalizando o primeiro episódio. Se este conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com aquele irmão que está afastado, desanimado ou confuso na fé. Talvez, ao compreender melhor a história da igreja que um dia tanto amou, ele volte a sentir a alegria que tinha no início da caminhada. E se você está evangelizando alguém, encaminhe este vídeo. Tenho fé que esta abordagem pode ser edificante. Compartilhar também é uma forma preciosa de evangelização. Deus abençoe enormemente a sua vida. Amém. Amém.